estamos aqui hoje para nos congratarmos, né, pelos 71 anos da nossa casa e pela nossa irmã Sandra Arcanjo, que vai falar sobre nós, trabalhadores da casa. E antes, então, nós vamos fazer a nossa prece, para que a gente possa estar em comunhão com o plano espiritual, para que a gente tenha a percepção de tudo quanto aqui será nos dito e falado pela nossa irmã, e que a gente possa absorver o máximo possível do que aqui foi exposto na noite de hoje. Então vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus Pai de amor e bondade, ao Mestre amado Jesus, ser conosco, Senhor, para que possamos, nessa noite, nesse banquete espiritual, saciar a nossa fome de conhecimento, de amor, de esperança. E vamos então, com a prece que Jesus nos deixou, para dar início à nossa reunião de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós procuramos perdoar a quem nos tenha ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Sandra, somos todos seus. Boa noite. Vocês devem saber, né? Que a maioria que está aqui eu conheço, está aqui dentro do meu coração. Faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Hoje vocês perdoem alguma falha, porque somos senhoras, eu e a nossa casa. 71 anos não é para qualquer um. 73 menos ainda, né? Então, se tiver alguma falha, perdão. A gente recebeu esse tema e quando eu recebi esse tema, eu falei para a Rose, tem pessoas com mais conhecimento que eu, tem pessoas que têm mais gabarito porque mexe com todas aquelas coisas, né? Que eu não mexo. Ela falou, é você. Então eu falei, tá bom. E de lá para cá, para quem não me conhece, eu sou uma pessoa que dorme até com trovoada, o povo está fazendo uma maior festa, eu deito e durmo. Faz mais de 15 dias que eu não durmo direito. A partir de hoje eu vou dormir direito. Porque se for bom, tudo bem. A espiritualidade me ajudou. Se não for, é porque não deu e a gente vai fazer o nosso melhor. O trabalhador na casa espírita. Aparentemente, parece um tema assim, bem comum, né? Porque todos esses rostos que eu estou vendo por aqui trabalham em casa espírita. Tirando as meninas aqui que são muito jovenzinhas, mas a maioria tudo tem uma experiência, tudo tem uma história com a casa espírita. E ser trabalhador da casa espírita é ser voluntário. Porque todos que estão não têm salário e tiram algumas horas do seu tempo para vir fazer algo em prol da doutrina. Só que, graças a Deus, nós somos seres humanos. E ser humano é algo muito especial, porque nós somos, antes de ser humano, nós somos espíritos. Mas quando nós estamos aqui, nesse corpo, a gente acredita que é ser humano só. Então nós temos a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de entender a doutrina. A gente fala as mesmas palavras, mas cada um entende de maneira diferenciada. Nós temos a mesma maneira de sentir, nós temos um sentir que é diferenciado um do outro. E com essa maneira de entender e de sentir, nós vamos tendo ideias
sistema diferente um dos outros. Só que nós vivemos aqui em grupo. A casa espírita funciona porque ela tem um grupo de trabalhadores. Esse grupo de trabalhadores tem várias funções. Ultimamente, está ficando uma coisa muito séria, gente. Porque uma pessoa desenvolve 3 funções no mínimo. Ela não faz mais só um trabalho específico. Ela tem que fazer 1, 2, 3, porque não tem voluntário. Não tem voluntário. Não tem trabalhador. E aí, eu estou por aqui já, vai bem lá uns 40 anos, né? Dessa existência minha. E nesses 40 anos, eu fiquei pensando. Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos vários departamentos, como continuamos tendo, tá? Os departamentos. Nossa, hoje é meu dia. Vocês querem? A gente tem vários departamentos, mas esses departamentos, eles são organizados para dar uma estrutura para casa. E eu pensando comigo, né? A gente tem que... Isso eu vou deixar para a gente conversar no fim, tá? Eu só estou colocando para a gente pensar. A gente tem que aprender a ter um departamento aqui na casa. Se eu perguntar aqui quem é do patrimônio, eu sei que vai erguer a mão. O espiritual não está presente, mas se faz presente porque tem 2 aqui que representam, inclusive eu. E vai por aí, o social, e vai. Mas e o RHE? Não tem. Nem na federação tem. RHE. Recursos humanos e espirituais. Por quê? Lembra que eu iniciei minha fala falando que nós somos espíritos? Estamos no corpo? Sim. E nós precisamos nos sentir acolhidos. Aqui não é uma família. Desde que eu cheguei aqui, eu ouço e acredito. Aqui é a minha família. A maioria das pessoas aqui fazem parte da minha família. Mesmo que eu não saiba nem o nome, não importa. Nós estamos juntos aqui na casa. Só que essa família é assim. A gente vem aqui na frente, né, que é onde a gente vem conversar sobre o Evangelho. Uma das coisas primordiais é a gente fazer a união das famílias. Respeitar pai, mãe, irmão, sogro, sogra, enfim, um grupo familiar. Mas e na casa espírita? A gente aprende no curso, né? Todos aqui fizeram o curso, aprende. Mas a gente esquece. Porque é assim, se eu ficar 3 semanas sem vir aqui, eu vou receber 1 ou 2 telefonemas de pessoas que são bem ligadas em mim. Olha quantos somos. E tem gente que não vai receber nenhum. Nem para perguntar, oi, por que você não veio? Está tudo bem? Então, essa é uma sugestão para a gente conversar quando a gente for encerrar. O outro ponto que ficou e está na minha mente, Jesus, nós todos aqui estamos aqui por conta dele. Ele é o nosso mestre e o nosso guia espiritual. Quando ele estava caminhando conosco, ele estava lá numa reunião com os apóstolos, um grupo grande de pessoas, era um sábado. E tinha uns atos, umas coisas, uns hábitos, né? Que todos os judeus, acho que até hoje fazem isso. Vai comer, tem que lavar as mãos. E eles estavam tão envolvidos naquilo que eles estavam fazendo, que não lavaram as mãos. Mas a gente sabe que isso foi proposital. E aí, um dos fariseus, para quem não sabe o que é fariseu, publicano, pega o Evangelho, ou se eu não me engano, acho que é o livro dos Espíritos, ou os dois.
se ele não sabia que era sábado. Sábado era um dia de repouso total. E ele fez uma pergunta que ficou ressoando na minha mente. O sábado foi feito para o ser humano, para o homem, ou o homem foi feito para o sábado? E eu vou fazer uma pergunta aqui para todos nós, e também vamos responder lá no finalzinho. Olha, eu sou uma pessoa antiga, tá, gente? Graças a Deus, bem antiga. Já está com prazer na vida vencido, mas ainda está por aqui. Então é assim. A função da casa espírita está na Gênesis, tá? Quem quiser procurar, eu não sei direito, porque foi uma coisa assim que foi a espiritualidade. Eu não sou de ler a Gênesis. É um livro meio difícil, complicado, que dá mal na minha mente, eu não quero. Mas eu fui folhear e veio assim. Na Gênesis, foi falado para Kardec, os espíritos falaram para Kardec, nos diz que a casa espírita existe para acolher seres humanos e espirituais, que somos nós, de um jeito ou do outro. E que a transformação da Terra, nesse momento, né? Todo mundo aqui sabe que a gente está vivendo um momento onde a Terra está passando por uma mudança. Mas a mudança terrena não é uma coisa assim do dia para a noite. Não é de ontem para hoje, não é de amanhã para depois. Não. É gradativa. E lá na Gênesis, os espíritos falaram, não vai vir por catástrofes. Não é catástrofe. Não é grandes terremotos, não é grandes guerras, não é catástrofe. Olha o que foi dito lá em 1800 e eu sei lá como. A transformação da Terra vai vir por maneira de ideias, colocação de ideias. Então é assim, a função da casa é receber, é acolher. Mas, como nós estamos nessa transição, a gente vê até essas ideias dentro da própria casa espírita. É um que pensa de um jeito, é outro que entende de outro, é outro que comenta de outra maneira, e a coisa vai tomando uma proporção que a gente não consegue entender mais nada. Mas os espíritos dizem que nessa época que nós estamos, 2025, o que a gente tem que observar, além dessas ideias, que está muito conturbada, haja visto que nós temos diagnóstico para tudo, né? Ela não existe mais, gente. Não existe mais criança berreta. Ela tem TDAH, se eu não me engano. TDAH, não é? Falta de educação. Não pode. Na minha época, a minha mãe me corrigia tirando um tamanho que ela usava no pé. É de psicólogo atrás da porta. Hoje não mais. Eu nunca conheço. TDAH, né? Imagina, né? Então, hoje não mais. A gente tem todos os transtornos mentais imagináveis e aqueles que a gente ainda não imaginou. Nessa busca de informação, eu estava lendo alguma coisa sobre esse bebê reborn. Para acalmar a ansiedade, acalmar o coração. Agora não é mais isso, é chupetar. Gente, vocês não têm noção como fica a minha cabeça. Vai demorar uns dias para ela voltar no normal. Mas, então, isso eu estou trazendo a título da gente perceber o grau, o hospício é a céu aberto. Ninguém mais está retido. Não adianta falar, eu sou normal. Aqui não tem ninguém com ficha limpa. Ninguém tem ficha limpa. Porque se tiver ficha limpa, não está no planeta Terra.
em 2025. Então, diante disso tudo isso é para a gente conversar sobre o trabalhador na casa espírita. Diante disso tudo, é muita informação, é uma loucura geral. Quem é normal, né? Entre aspas, que diz que é normal, é aquele que está mais descentrado ainda, porque ele nem chupa chupeta, nem pegou um bebê reborn, né? Não está procurando um bebê reborn para acalmar. Tudo isso para acalmar uma tal de ansiedade, gente. Acho que não teve ninguém que ficou mais ansiosa do que eu esses dias. E eu não peguei nenhum dos dois. Não. Pelo amor de Deus. Não. Tem coisa que não dá. Então, diante disso, a gente procurando mais informação, sim, né? A gente vai percebendo que essa situação que nós estamos vivendo, ela não está aqui no José Menezes de Alencar. Não. Ela está em todos os lugares. Em todas as casas aonde tem pessoas de boa vontade. Por quê? Porque tem pelo menos um ingrediente, boa vontade. Muitas vezes a boa vontade só não resolve muita coisa, mas ela já te dá um impulso. Ela te impulsiona. Ela faz com que você saia do lugar. E aí, a gente vai procurando, né? Diz que quem procura acha. A gente vai entendendo que essa situação que nós estamos vivendo, a gente até dá risada, né? Mas graças a Deus quem ainda pega um bebê reborn. Graças a Deus quem pega uma chupeta, quem enfia um dedo na boca. Triste é quem se suicida. Criança de 5 anos se suicidando. Para mim isso é uma coisa quase que surreal. Mas é real. E a função da casa é receber esses nossos irmãos que estão em desequilíbrio maior que o nosso. E receber de uma maneira segura, de uma maneira positiva. Acolher, abraçar, aceitar. Não precisa saber o nome. O nome é o de menos. Não precisa de saber de onde veio. Porque cada um que chega aqui, no mínimo, o plano espiritual, teve para trazê-lo até aqui anos, insistindo, conversando. Quando não é um caso assim, é mais fácil. Como é o caso da Alicia também, é mais fácil, mas geralmente não é assim que chega. Chega adulto. E aí, com uma palavra, minha irmã, você sabe onde você está? Não, estou no centro. Então, mas vai com uma roupinha decente? Acabou. Aquele trabalho da espiritualidade, de trazê-la até aqui. Eu estou falando de mulher porque eu sou mulher, tá? Mas também tem homem. De trazer até esse ser até aqui, foi desfeito por conta de uma palavra mal colocada. Um homem, nossa, você veio hoje, você não podia ficar sem beber? É tão fácil, né? Falar para os outros que tem os seus hábitos, os seus vícios, falar, fica sem beber hoje. Mas aceita ele a bebida até ele se posicionar. E isso não é de uma semana para outra. Isso tem tempo. Leva tempo. E só para a gente, eu vou abrir, tá? Para a gente conversar. Para a gente entender. Vai ficar 3 questões, né? A do sábado, uma que eu já estou esquecendo, e uma outra, mas eu vou lembrar. É assim que funciona. Mas funciona, viu, gente? Vai devagar para lá. Então, a gente tem que prestar atenção para que a casa está 71 anos, né? 71 anos eu falei, a senhora. Tenha mais 71 pela frente. Nós precisamos nos organizar, gente. Nos abrirmos.
para o novo. Olha, quando eu cheguei aqui, era aquela sala lá do fundo. Essa sala que tem aqui no fundo. Não tinha isso aqui, não. Isso aqui foi construindo. Mas tinha que distribuir roupa, tinha que distribuir alimento no fim do ano, então era uma loucura. Roupa, alimento, e a gente não falava muito para as crianças estudarem, não. Isso já era com papai e mamãe. Hoje, roupa, alimento, sopa, café, essas coisas tudo não tem valor nenhum. É triste dizer isso, mas sai na rua, vai entregar um lanche para uma pessoa que está lá, e você olha e fala assim, esse está com fome. Ele vai falar para você assim, eu não quero, eu quero dinheiro. Porque o objetivo dele não é matar a fome mais, não. O objetivo dele é outro. Então, o nosso objetivo era da tecnologia, né? Está tudo na tecnologia, até as crianças. Por isso que está. Ninguém mais hoje tem birra, tem TDAH. Ninguém mais tem um puxão de orelha. Tem um monte de comprimido aí que falaram, eu escrevi, mas eu não vou repetir, porque são comprimidos que eu acho que é um absurdo. Ninguém corre mais para brincar de esconde-esconde, mas se esconde dentro do quarto. De uma maneira muito séria. Que quando chega alguém dentro de casa, que você vai chamar, sai do meu quarto. Quanto você paga de aluguel? Aham, tá bom. Então, gente, eu vou parar aqui, são 7h25, para a gente conversar, para ter tempo de falar. Fazer perguntas, se eu souber eu respondo, se eu não souber depois a gente conversa, para que a gente possa entender um pouquinho da importância do trabalhador na casa espírita. Vamos lá? Sandra, Todo mundo aqui é professor. você não, na verdade a palavra do mentor na quinta-feira, eu fiquei pensando o tempo todo, né, que ela deixou, a mentora deixou uma A pergunta. mentora, para quem não sabe, um minuto só, Marta, foi a Petro. E ela deixou uma mensagem que ela fala o que era mais importante, né? Se era a casa espírita para o trabalhador ou o trabalhador para a casa espírita. Eu acho que os dois. Então, eu refleti bastante nisso. Eu fiquei assim, muito emocionada. Foi muito bonita a mensagem que ela deixou, né, pra gente. Foi um puxão de orelha bem educado e bem bonito, né? Tipo o Petro mesmo. Foi, eu não conheci, mas foi. E é os dois, né? E é bem o que você falou. Eu acho que a casa está aqui para acolher, nós estamos aqui para acolher quem chega na casa. Então a responsabilidade é dupla, né? Deixa eu só te fazer uma pergunta. Quando você chegou aqui, quem te acolheu? Seu Mário. Olha lá. Quem conhece o Mário sabe quem ele é, né? Precisa falar muito. Alguém quer falar alguma coisa? Jorge? Primeiro, parabenizar quem me colocou aqui, quero você fazer a palestra. E pegando o gancho da Marta, a casa está aqui há 71 anos. Já passou muitos trabalhadores por aqui e a casa está aqui e se estará independente dos trabalhadores. Nós tivemos um tempo em que éramos fartos em trabalhadores da casa. E tínhamos realmente cada pessoa no seu setor, que trazia, né, todo esse aconchego, Dona Didi, Dona Petrô, Dona Gregase, né, só para citar alguns. E a gente vê... Vicente também trabalhou muito. Sim, não, só para citar alguns. Mas São Vicente era mais duro. Não, tem a Diná. Um monte de gente, muita gente. Não é só para que a gente possa equacionar essa caminhada da casa, com tantos que passou por aqui, tantos ficaram, tantos teve outras caminhadas, apesar de todas os nossos defeitos, porque na parte espiritual eu tenho certeza que está tudo certinho, os defeitos são nossos, né? A gente
trabalhador para essa nova era, para esse novo momento que nós estamos vivendo. Porque eu tenho convivido com pessoas que trazem ideias, né, que fogem um pouco. Eu falo, gente, eu estou lá no Kardec, vamos ver como é que estão se posicionando. Alguns dizem que Kardec está ultrapassado, mas nunca esteve tão atual, né? Então, essas ideias que você fala. Eu tive mais certeza do que nunca, atualíssimo. Dentro do EV Repórter, tem muitas ideias, principalmente em relação à doutrina espírita. E eu queria, a polícia doutrinária está meio esquecida, o pessoal está, sabe, inventando muita coisa. E eu queria que você, se fosse possível, nos desse um norte de como a gente vai tratar essa questão do mundo espírita na nossa casa espírita, principalmente. O que eu consegui apreender em mim é assim. O momento é o que está dizendo, né, a Gênesis. As ideias, são muitas ideias, cada uma formatada de um jeito, e querendo cada um prevalecer sobre o outro. Então, eu tenho uma autoridade maior, porque eu sou secretária de Deus. E eu recebi a função de que eu tenho a verdade maior. Quando a gente faz isso, é desse jeito que a gente se coloca. Só que não. Porque essa verdade, ela é como uma vez eu ouvi numa palestra, né? Alguém perguntou para um anjo por que Deus não mandava, como mandou os mandamentos, mandasse qual é o caminho correto. Mas Deus mandou. Só que ele escreveu no espelho. Ele também é esperto. Um anjo deve ser um anjo meio atrapalhado como eu, que vive tropeçando todo dia, tropeçou em alguma coisa e quebrou o espelho. E cada um pegou um pedacinho da verdade. É por isso que nós temos que aprender a amar e respeitar uns aos outros. Ter cuidado com as palavras. Vocês viram que eu iniciei pedindo perdão. Por quê? Porque eu sou atrapalhada e eu sei que eu sou. Então eu já peço perdão antes para a pessoa entender que não é intencional, não é pessoal. É porque eu sou assim, eu funciono assim. Então, quando a gente funciona como eu funciono, é bom. Sabe por quê? Porque eu não dou muita importância para o que falam para mim, não. Eu trago para mim, eu penso, eu raciocino naquilo que a pessoa falou. Se eu encontrar lógica, se eu não encontrar, entrou e saiu. Não vou ficar com raiva de ninguém. Quem convive comigo sabe, eu não fico com raiva. Então, o que a gente tem que entender é que essa verdade, essa ideia coesa, né? Seria uma ideia coesa, seria maravilhoso. Mas não temos. Não temos. Não adianta a gente falar que tem, porque não tem. Quando a gente fala que tem, a gente está em negação. Porque cada um de nós tem uma experiência de vida. Se nós fizermos aqui uma roda de 10, como foi tua infância, de onde você veio, como você chegou aqui, quem foi teu pai, quem foi tua mãe, quem foi teus irmãos, a gente vai ver que nenhuma história bate. Porque cada um está na sua experiência própria. Então, diante disso, alguém quer fazer uma outra colocação? Não sei se eu respondi, João. Não, respondeu sim. Mas eu queria fazer um complemento, fazer, como eu disse do Espírito, a minha pergunta A. Pode fazer. Porque tem tido algumas ideias ali, e eu, com uma questão de educação e tudo mais, eu não vou debater com a pessoa, mas aquele que está me amargurando por dentro. Eu falo, gente, mas como é que pode? Eu ouvi uma palestra e disse isso, tudo aquilo que estava escrito lá atrás, que a gente vem estudando, deixou de ter valor, porque alguém disse algo numa palestra, e aí você toma como verdade absoluta que alguém disse na palestra. Então, é isso que eu quero falar. Nosso posicionamento. Acha que tem que buscar o diálogo, ou vou continuar como eu, calando e ficando amargurado no final da vida? É o que eu te disse. Eu sou a favor do diálogo. Mas o diálogo é uma luta. Quando a gente vai conversar,
mais e falar menos. E prestar atenção no que fala. Porque geralmente quem está dono da verdade está no milímetro só. Qualquer coisa que você fale, a pessoa se magoa, se milita, e é pessoal. Aí já não é mais nada, é pessoal, é com você, eu e você. Então, a gente tem que saber como que vai agir. É só pedindo para o plano espiritual, porque eu particularmente não dou conta dessas coisas. Sandra, você falou na sua fala que a casa espírita é feita por voluntário, né? Nós sabemos disso. Mas tem uma coisinha aí, porque voluntários somos todos. E voluntariosos? Somos todos. Todos nós somos voluntariosos. Então, o voluntarioso é aquela criatura que é a minha verdade, é a parte do espelho. O espelho é meu e pronto, acabou. E não tem. Aí a Sandra também falou agora do diálogo. O corpo fala. Então, se ela está aberta para o diálogo, ela vem conversar comigo, ela vai ver na minha expressão corporal. Muitas vezes a minha boca está falando uma coisa, O meu corpo e o meu olho, corpo está falando outra. principalmente o olho. Eu não estou nem ouvindo, porque é a minha verdade. Então nós temos que ter esta sabedoria. O Empatia. trabalhador da casa espírita, que não é mais voluntarioso, ele é voluntário. O voluntário obedece. A diferença do voluntarioso é isso. O voluntário, ele compreende e faz, obedece. O voluntarioso, não. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero e na hora que eu quero. Tá? É bem assim. Por favor, Sérgio. Quer falar, Regina? Eu Duas vou colocações. chegar um pouquinho aí, porque... Duas colocações. Falou alto, pode deixar. A idade faz tudo isso, esses milagres. Duas colocações. Uma questão de você ser trabalhador na casa espírita é porque você lida com muitas pessoas que realmente, como você disse, são diferentes, criações diferentes, ideias diferentes, Experiências diferentes. experiências diferentes. É diferente se você está numa empresa, porque numa empresa as pessoas também são diferentes, são experiências diferentes, mas eu estou ganhando para aturar aquele carinha lá. Na casa espírita você não está ganhando nada para aturar Entre aquele. aspas. Sim, mas assim, Está ganhando mais. então, ser trabalhador na casa espírita, ser um trabalhador voluntário, é uma experiência fora do comum, que você aprende realmente a lidar com as pessoas. Porque assim, você veio porque você quis, né? Ninguém te obrigou a estar aqui, você assumiu um papel, putz, eu gosto disso aqui, é isso que eu quero fazer. Então você está aqui porque você quis, você aceitou esse trabalho porque você quis, porque você se identificou com ele. Sim. Só que no meu grupo de trabalho tem pessoas diferentes, que pensam diferentes, experiências diferentes. Então assim, eu acho que trabalhar na casa espírita te proporciona um grande aprendizado de você viver em grupo e em sociedade. Plenamente. E uma segunda coisa que não tem nada a ver, já que você falou de brincar na rua, já que estamos no momento festivo, não sei se vocês conhecem o Bradesco ali na Voluntários da Pátria. Aham. Eu morei atrás, na Rua Salete, bem em frente na saída do Bradesco. Antigamente era um prédio ali, tá? Quando eu morei ali, tinha aquela saída para a Rua Salete. Vocês imaginam crianças brincando ali na rua, com revólver de espoleta, correndo para cima e para baixo? A gente ia pela Dr. César, ia pro metrô, atravessava Voluntários da Pátria, ia para o metrô com revólver de espoleta. Pá, 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 pá. Vai fazer isso hoje. Você me lembrou da minha infância. Obrigado. De nada. Eu acho que todo mundo aqui sabe do revólver que eu falo. 2025 é permitido. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Fala aí. Ô, Sandra, então, aí nós falando do voluntário, né? E essa questão, né, dentro das casas, né, que acontece, as pessoas entram para a doutrina, estudam, né? E a doutrina, ela fala muito sobre a reforma íntima.
Então, na verdade, quando as ideias podem ser diferentes uma das outras, eu tenho uma ideia, outro tem outra, eu tenho outra. Mas qual é a ideia comum a todos os trabalhadores espíritas? Não é o que está dentro dos livros da codificação? Essa ideia E a que eu reforma compreendo, de cada um para poder ter um entendimento também comum. que eu compreendi nessa ideia é o seguinte: a casa espírita ela tem que acolher. E uma das propostas da casa é estudar a codificação. Eu acabei de confessar aqui para vocês que eu não tenho hábito, tem livros que eu não gosto nem de pegar. Gênesis, Entre Dois Mundos, são 2 livros que eu já tentei, eu mexo, mas não. Por hora eu não quero. Mas são 2 livros que eu falei que eu fui buscar informação lá na Gênesis, né? Porque eu não encontrei nos outros. Então eu tive que ir na Gênesis. Não adianta você folhear, você tem que pegar de cara, para contra capa, bem devagarzinho, né? E de preferência dentro das escolas, porque deixa eu confessar uma coisa aqui para vocês também. Estudar a doutrina dos espíritos não é concluir curso. Não é concluir curso. Concluir curso a gente conclui quando a gente está no ensino fundamental, está fazendo outro, sei lá como que chama, isso, faculdade, conclui. Doutrina dos espíritos é estudo constante. É sempre, é todos os dias. É na tua vida, é lá na empresa, Sérgio. Quando a gente vai estar lá na empresa e que o chefe fala, vai. Eu falo, não vou. Não, eu vou porque senão eu vou perder meu salário. E vou. Aqui não tem um salário para a gente discutir. Mas tem um salário que é de... Olha, gente, porque a doutrina dos espíritos, ela não nos pede nada. Ninguém nunca que falou para mim o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer. Eu não recebi essa orientação. Você recebeu, Solange? Não. Eu acho que convidada. ninguém recebe essa orientação. Ela desperta a consciência. Então fala para mim assim, olha, Sandra, você é avoada, presta atenção mais como você caminha, porque senão você vai ficar caindo toda hora, mulher. Presta atenção quando você ergue um pé, quando você ergue o outro. Vai devagar. Se você for devagar, você vai cair menos. Não é isso? É convite, porque as consciências aqui são autônomas, são donas de si. Mas, ao mesmo tempo, ela espera de nós tudo. E é tudo mesmo, viu? Porque não adianta ser uma pessoa, um espírito. Vamos falar de espírito, né? Porque as pessoas têm tanto medo de espírito, tem medo um de outro. Para com isso. Então vamos falar de espírito. Não adianta eu ser um espírito aqui e quando eu atravesso a porta do centro eu sou outro. Ninguém está vendo? É eu e eu vou fazer o que eu quero, não o que eu devo. É essa que eu compreendo, entendeu, Rê? Que eu compreendo que vai fazer a diferença. Estudar sempre. A gente vai olhar muitas vezes no rosto de uma pessoa e vai falar, nossa, não vou pra cara do o que é isso? Não fez nada, nem olhou para mim, mas eu detesto. Se eu estou dentro da doutrina dos espíritos, é reencontro, gente. Isso é o tempo todo. É o tempo todo esses reencontros. E a gente tem que aprender uns com os outros. Não gostei? Tá bom, pois agora é que eu vou ficar perto. Porque eu vou saber como essa pessoa funciona. O que é que eu tenho contra ela? Muitas vezes você nem o nome. E é isso que faz essas ideias ficarem difíceis. Porque eu já olhei para a cara da pessoa, já não gostei, aí vem ela falar comigo e eu já estou armada. Vai dar ruim, não vai? Por favor, me ouvira, né? Então, dentro desta colocação,
acho importante também nós entendermos que dentro de uma casa espírita trabalhamos com departamentos, são divididos em grupos e tem que ter harmonia entre os trabalhadores. Mesmo que eu tenha que entender o outro, eu também tenho que ter a empatia de não me sobrepor sobre as ideias do conjunto e de quem coordena, porque há um trabalho em cima disso para atender aqueles que vêm aqui ser atendidos. Por exemplo, no departamento espiritual, no assistencial. Se eu sou uma trabalhadora que não concordo com a atitude daquele meu colega, eu vou tentar, pelo menos, flexibilizar minhas atitudes. Né? Será que vale a pena eu comprar essa discussão, essa forma? Né? Será que vai prejudicar se não for da forma que eu vejo? Então, entre os trabalhadores, além de nós estarmos nos reciclando no trabalho, a gente também tem que ter o respeito com quem coordena e tudo é um conjunto, né? E esquecemos que nós estamos aqui para servir, para poder acolher aqueles que aqui vêm, deixando prevalecer apenas que eu sou o diretor, que eu sou a coordenadora. Eu estou, viu? É melhor a gente corrigir. Eu não sou nada. A gente tem que corrigir, sabe? Porque senão a depressão vai ser para todo sempre. Eu estou diretor, eu estou presidente, eu estou aqui hoje conversando, mas eu não sou. E eu vejo isso importante, né? Sabe o que eu nesse sentido que você está falando, Elvira? A gente tem que voltar sempre para Jesus. Infortúnios ocultos. Eu não sei o que passa na vida de cada um de vocês e nem posso querer saber. Cada um carrega a sua própria história. Cada um é dono do seu próprio caminho. Então, muitas vezes, eu olhei para você naquele momento, o meu olhar não foi aquele que você gostaria que fosse, porque eu estou num momento meio infeliz da minha vida. Por isso que a gente tem que dar desconto, sabe? Não dá tanta importância. Tem algum professor aqui? Se tiver, por favor, venha. Se tiver um professor para ensinar, eu estou disposta a sentar e ouvir, porque eu adoro aprender. Eu não gosto muito de ensinar, porque eu não confio em mim. Mas eu gosto de aprender. Se tiver, por favor. Porque nós somos aprendizes. Aprendizes é o tempo todo. Levanta, tropica, cai. Levanta de novo. E assim continuadamente. Agora, o que a gente não deve é colocar, olha, você vai sair, ou então, né, eu sou a dona da verdade, não volto mais aqui, não quero mais saber, briga com todo mundo. Essas coisas só desgastam. E a gente vai perdendo a oportunidade de evoluir. Porque a proposta aqui é a gente melhorar. Sair daqui hoje melhor do que nós fomos ontem. Não é para exercitar paciência, porque ninguém tem. Eu, pelo menos, não sei. Vocês têm? Eu não tenho. Um dia eu vou ter. Tenho fé em Deus. Mas por hora, não. Mas é para a gente exercitar a boa vontade. O respeito. Muitas vezes a gente vê coisas que, nossa, foge da nossa... É surreal. Que nem eu falei agora, né? Um adulto chupando chupeta. Gente, para. Nem eu acho que no hospício tinha isso. Sei lá se tinha, né? Mas enfim, mas está ali acontecendo. E tudo isso é alternativas para não ter suicídio. Vocês acreditam? É fuga. O plano espiritual vai insuflando para que não tenha suicídio. Olha a loucura que nós estamos vivendo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem uma situação, Sandra, que eu vou comentar. Quando eu cheguei aqui em 2010, Oi? Quando eu cheguei aqui em 2010, o Fábio era colaborador no site nessa casa. Para sempre essa casa vai estar no meu coração. Ela me ajuda a ser quem eu sou hoje. Maria Grazi conversou comigo. E 3 dias depois, eu fui conhecer o seu Vicente. E ele olhou para mim com os olhos. Dele mesmo.
E ele estava numa cama. E ele contou para mim mais de uma hora sobre essa casa, no Mangueiro. Sim. Muitas vezes José Mendes de Alencar levantava ela. Falava, Maria, levanta. Precisa ir ver as cestas, os sacos com as cestas. E ela chamava ele, e ele vinha correndo. E algumas vezes estava pendurado no alto, que tinha enchido de lama. Sim. Fala, Maria, fala, Vicente Aqui na precisa ir frente do pegar. morro, só um segundo, Fábio. Quem não sabe, passa um rio, né, Sô? É o rio. É um riozinho. E esse riozinho, quando chovia muito, ele se tornava um riozão. E não dava Mas tudo até pra ele, hoje, né? Sandra, Até dependendo hoje. do volume, ele até. dependendo. Opa, tô aqui. Ele grita, principalmente lá no açaí. Aí ela falava muitas vezes para ela, precisa ir pegar as comidas, que deixava os saquinhos de papel para ir buscar. Precisa pegar água lá em cima, Nossa Senhora de Fátima para descer. Ele, em espírito, ensinava através da Maria o Vicente a ser voluntário. Porque tinha que fazer. E isso eu vou guardar para sempre. Ela falou assim, nós temos que trabalhar com amor, que são a família espiritual que estava reunindo. Como é que você não vai estar na família espiritual que você faz parte? Quem não conheceu o Vicente, né? Eu não sou muito boa para falar dele, porque eu gosto dele muito, mas ele foi meio rebelde, não foi? Ele foi meio rebelde, né? Foi, bastante. Então, como ele era meio rebelde, né? Parecido conosco, né? Então ele Mas era aquele que questionava muito. Questionava muito, ele tinha muita verdade dentro dele, mas uma excelente criatura. Aprendi muito. Olha, eu vou, porque tem horário, viu, gente? E é assim, a doutrina dos Espíritos pede para nós duas coisas. Quando a gente conversa sobre a Igreja Católica, Moisés recebeu um decálogo, né? Jesus veio e enxugou o decálogo e fez duas leis. Amar a Deus acima de tudo e de todos e o próximo como a ti mesmo. Olha a sabedoria. A doutrina espírita pede para nós duas coisas. Amai-vos é a primeira. Instruí-vos é a segunda, que é estudar. Como eu queria trazer para vocês algum conteúdo, eu fiquei pensando, procurando, pedindo, e encontrei uma passagem do nosso irmão contemporâneo, Francisco Cândido Xavier. Ele tinha uma palavra forte para definir o papel da casa espírita. Perguntaram, acho que foi Davi Nasser, eu não sei bem o nome do, mas eu acho que era Davi Nasser. Perguntou para ele do que ele era feito, porque ele ia dar um passe e a pessoa cuspia nele. E ele cadê e continuava. Ele ia dar uma outra pessoa, ia dar um passe, e a pessoa pá no rosto dele. Ele nem respondia, não fazia nada, continuava dando passe. Aí o Davi perguntou para ele assim, você é feito do quê? Ele falou, do mesmo material que é você. Mesma coisa. Só que eu estou dentro de uma casa espírita, foi para mim, tá? Foi por isso que eu acho que eu achei essa passagem. É para mim. Eu estou dentro de uma casa espírita. No momento que eu estou aqui, eu estou fazendo o papel de discípulo do Cristo. Se uma pessoa cuspir no chão, eu vou pegar um pano e vou limpar. Não vou dizer para ela que ela é sem educação. Eu não sei o que trouxe ela até ali, nem sei por que ela está fazendo aquilo. É forte. Para mim é forte. Porque a gente olha um para o outro e fala, é tudo igual, né? Não. Então, por conta disso, desse comportamento que é do contemporâneo nosso,
que a gente ouve falar, mas quando você ouve ele falando, respondendo para um repórter lá no YouTube, sei lá onde, a gente fica pensando assim, o quanto eu ainda tenho que aprender. Eu estou falando para mim, tá? Quanto eu ainda tenho que aprender. Porque a gente brinca, né? Somos todos, de uma maneira ou de outra, desequilibrados. Mas nós que estamos aqui, detendo a palavra, detendo muitas vezes lá na recepção, que todo mundo não dá muita importância, é o primeiro lugar que a pessoa chega. O Fábio trabalhou bem na recepção. Um bom tempo, não trabalhou, Fábio? Sim. Então, ele tem uma experiência boa. A gente que está lá tem que receber a pessoa com a maior boa vontade possível. Você sabe por que muitas vezes a gente não consegue, por exemplo, chega uma pessoa, olha só um exemplo que eu vou dar. Eu acho que nós estamos aqui umas 25, 30 pessoas, não é isso, Flávio? Mais ou menos, né? 30. Umas 30 pessoas. Se tocar a campainha lá, e um irmão nosso tiver bem drogadão, bem alcoolizado, e entrar aqui, ele desequilibra todos nós, os equilibrados. Desequilibra ou não? Sim. Sim. Não desequilibra? Sim. Nós somos equilibrados. Porque Jesus, ele andava com todo. Ele não tinha essas situações que nós temos. Eu, para mim, não sair do meu equilíbrio, eu não posso falar com fulano. O que é isso? Que equilíbrio é esse? Para mim não sair do meu equilíbrio, eu não posso ir na festa, porque lá rola bebida. Que equilíbrio é esse? Eu não posso ir lá na festa e me divertir tanto quanto sem beber? E posso servir de exemplo. Não posso. Porque nós aprendemos uns com os outros, não é? Eu sou antiga, eu falei, né? Então, pessoa antiga é assim. Ó o material da mulher. Ó. Não tinha mais nada. Já tinha bebido? Já, todinha. Eu fiquei pensando, né? Eu não sei trabalhar com esses negócios, mas eu sei trabalhar com isso. Ó, eu quero. Isso aqui tá assim. Vocês perceberam? Numa boa. Não fiz nem força, fiz? Não. Eu não consigo. Eu só quebraria se eu passasse por um dos meus filhos. Aí eles quebravam. Mas eu não consigo. Por quê? Porque são muitos. E somos nós. Sozinhos, com as minhas ideias tortas ou corretas, eu não faço nada. Em grupo, nós vamos crescer. Não tem essa. Olha, quando eu cheguei aqui na casa, há 40 e poucos anos, tinha um tal de jovem guarda, velha guarda. E eu sempre falava, gente, isso não funciona. Quem é jovem vai ficar velho. Ah, vai. Ou morre, gente. Quem não quer envelhecer, por favor, deixa que morre. Porque senão vai envelhecer. É a lei da vida. E quem é velho, continua do mesmo jeito que era quando tinha 20 anos, porque a gente só melhora. É uma questão de crer em si. Vamos nos unir. Não importa quem é o diretor. Está. Não é. Se está querendo, está achando que pode fazer melhor, por favor, dia 24 agora, nós temos, acho que é 24 ou 25, Ricardo? Eu? Marta. Ninguém sabe. A Marta. Faz parte da diretoria, você acha? 24 ou 25? Escolheu. Bom, 24 ou 25, Marta? É a reunião, 25, acho que é 25. A Marta sabe, né? Nós temos reunião de diretoria. Venha participar. Venha ver como é feito esses departamentos. Venha renovar. Venha se dar uma oportunidade.
Vamos criar o RHE, que é para cuidar dos humanos, como estamos aqui nesse corpício, e quando nós estivermos sem ele, espiritual. Porque continuamos. A vida é contínua, o aprendizado é contínuo. E para a gente fechar aqui, a gente vai falar para vocês o que é correto. Nós estamos aqui para servir a casa espírita ou a casa espírita servir a nós? Ou as duas coisas, né? É mão dupla. A casa espírita sem trabalhador, sem voluntário, não funciona. Nós temos centenas de casas que foram fechadas por conta de acreditar que ela estava lá, ela continuaria lá, e não deu importância aos seus voluntários, seus trabalhadores. E temos centenas de trabalhadores em desequilíbrio total, chupando o dedo e tudo, por conta de não ter dado uma oportunidade de conviver juntos. Não é importante a minha ideia. Não é importante a ideia do Jorge. Não é importante a ideia da Solange. Não é. A importância são as nossas ideias. Ter coesão dentro daquilo que Jesus deixou. Amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Os trabalhadores da casa espírita é importantíssimo. Mas o respeito um com o outro é melhor ainda. Não ter conversa de corredor. Eu tenho algo para conversar com a Terezinha. Eu chego nela e falo, Terezinha, 5 minutos, eu preciso falar com você. É mais saudável do que eu ir falar com a Marta. Porque não vai resolver nada se eu falar para ela. Falando aqui com a Terezinha, provavelmente a gente se acerta. Se alguém quiser complementar. Eu queria fazer uma colocação. Em tudo que foi dito, você falou que a casa tem que ser aconchego, tem que ter uma família, né? O Fábio falou ali do seu Vicente, da Dona Maria de Jesus, a mãe dele. E o que eu vejo é que eu, apesar do Sérgio ter dito que na época dele ele brincava na rua, com um revólver disponível e tudo mais, é outros tempos. Muito que cabia lá e não cabe agora. Mas tem algumas coisas que podem caber. Por exemplo, eu vim aqui na segunda, na terça e na quarta. Você vem quinta-feira à tarde, dificilmente eu te vejo, e muitos daqui dificilmente eu vejo. Então é uma coisa que a gente fica distanciado. Então essa família fica meio que quebrada. A Regina deve lembrar que na década de 70, quando a gente era aqui, tinha uma ação que era chamada Tarde Fraterna, em que cada trabalhador oferecia a casa, e um domingo as pessoas se reuniam lá, não era para estudar, não. Recebia um chá, um bolo e a gente ficava. Eu não lembro o nome da brincadeira, que era aquele quem falta, vocês escolhiam um bicho e tal, até ficar o último, né? E isso aproximava as pessoas, porque era uma ação que acontecia no domingo à tarde, fora da casa, e as pessoas se conheciam mais. Eu acho que essas ações hoje em dia cabem, ainda cabem, e faz falta. Eu não sei se eu vou ser feliz dessa minha colocação. Hoje, eu mando uma mensagem para uma pessoa, boa tarde, tudo bem? Ela vai me responder 3 dias depois. Ou não responde no WhatsApp. Por quê, Jorge? Porque a gente aprendeu uma frase que é muito comum. Eu estou sem tempo. Não tem mais 24 horas, acho que tem 5 horas, porque está pouco corrido. E não faz mais nada. Ou dorme, ou sai, mas encontra tempo para fazer o que lhe apetece. Então são outros tempos. A gente precisa encontrar outras maneiras da gente estar unido. Se perguntar para mim quais são os celulares que você tem, eu tenho alguns. Mas graças ao WhatsApp.
senão nem isso teria. Entendeu? Então, nós vivíamos assim mesmo. Nós íamos um nas casas dos outros e passávamos lá 2, 3 horas e conseguimos nos confraternizar. Hoje é poucos tempos. Eu já visto que a bebê enorme, está com uma ansiedade, e dedo na boca, chupeta, sei lá mais o que, né? Daqui a pouco vai sair todo mundo de fralda na rua, só falta isso. Adulto andando de fralda, porque como se tinha uma criança, hein? Ele já tem isso. Também? Adulto de fralda já, né? Não, mas não é, Não é brincadeira. Não exposto, vai, não exposto. Se ninguém for mais fazer nenhuma colocação, eu encerro, faço 8 horas. Com você. Você encerra? Eu mesmo. Tá parecendo um curso. Pergunta que vai fazer. Geralmente é assim, o que ele vai. Então eu espero que a gente tenha conseguido passar, que a gente conseguiu pesquisar nesses dias. A partir de hoje, graças a Deus, eu vou conseguir dormir um pouco melhor, porque não vou estar mais com isso. Você sobreviveu, Sandra? Você sobreviveu. Sobrevivi, não chupei o dedo, não peguei chupeta, não quis saber de beber. Nossa, maravilha, estou normal, né? Estou normalzinho. Com as minhas loucuras da minha cabeça, mas estou bem, graças a Deus. Olha, eu agradeço a vocês de coração pela confiança, por poder estar aqui. Vocês não têm noção o quanto é gratificante para mim perceber, né, que o tempo passou. Na época eu era jovem, agora já nem tanto, mas continuo ainda, mas nem tanto, e que eu tive essa oportunidade de estar aqui. E que venham mais 70, né? Mais 70, que a gente se comprometa, que a gente passe, consiga continuar passando adiante. Que a Alicia, que aí uma garotinha hoje, daqui 60 anos, 70 anos, ela esteja aqui conversando com todo mundo, trazendo informação novas, que essa tecnologia que aí está possa implementar muito mais, porque quando ela é bem usada, ela é maravilhosa. E que Deus permita que a gente possa continuar com esse aprendizado, com essa boa vontade, dizendo assim: Senhor Jesus, nós temos dentro de nós a disposição, a boa vontade de aprender. Queremos aprender sempre, sempre mais, para nos conduzirmos de maneira melhor diante da vida. Vamos procurar sermos coesos, que precisamos ser coesos, falarmos a mesma língua, entendermos uns aos outros, para que a gente possa estar juntos, mesmo quando estivermos distantes. Para que a gente possa não matar só a fome do corpo, mas sim a fome da alma. Nos dias atuais, a fome da alma fala muito alto, grita muito forte, que nós tenhamos a palavra certa, o olhar amigo, o abraço, e que assim nós possamos dizer: venha 71 anos, mais 71, para que a gente possa estar comemorando. Poucas casas se podem fazer o que nós estamos fazendo, comemorar 71 anos em trabalho espiritual. Que esse ensinamento, que tudo aquilo que Kardec diz é atualíssimo, não tem nada ultrapassado, e que nós possamos praticar para sermos hoje melhor do que fomos ontem. E assim nós vamos dizendo: obrigado, Senhor, por esta oportunidade, que a sua luz, o seu amor, envolva todos nós, agora e sempre. Despeça-nos da sua